Oi, Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Até agora, 43% dos eleitores de Cachoeira do Sul fizeram o recadastro. Comigo está o chefe para falar um pouquinho, né, Leandro? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Não é obrigatório agora, né? Não, ainda para os eleitores de Cachoeira do Sul, a revisão ela não é obrigatória, né? Claro que existe uma recomendação, né, por parte do cartório eleitoral de que os eleitores que já puderem comparecer ao cartório compareçam o quanto antes, porque em um determinado momento essa revisão ela vai se tornar obrigatória e a gente pretende ter um número bem menor de eleitores para atender no período obrigatório. O movimento esse que a gente vê aqui tem sido assim, na verdade, segundo o Leandro, né, desde o início do ano, porque as pessoas estão ouvindo aí as notícias de municípios vizinhos que tem o prazo agora que está pertinho de terminar, então por isso acabam vindo para cá, né, se antecipando de certa maneira. Exatamente, né? A gente sabe de um município vizinho aqui, Santa Cruz do Sul, né, que termina a revisão agora em março, é uma revisão obrigatória. Os eleitores eles acabam ouvindo as notícias, né, que são divulgadas a respeito da biometria e acabam procurando o cartório eleitoral, né? Tem o seu lado positivo, né, porque os eleitores que já passarem por esse recadastramento eles não vão precisar comparecer no período obrigatório, né? Tem também um aspecto negativo por parte do cartório, porque o cartório nesse período ele não tem a mão de obra completa, né? O pessoal completo para dar o melhor atendimento para os eleitores. Mas o pessoal que tem comparecido tem sido atendido dentro das nossas possibilidades. Tem movimento aqui, como eu já falei, mas não é uma fila assim que ocupe muito tempo. As pessoas chegam aqui, tem 4 guichês, não, então logo são atendidas. Sim, a estimativa, o tempo de espera do eleitor, né, quando ele passa para o ponto de atendimento é de 10 a 15 minutos. A gente estima atender aí cerca de 20 a 25 eleitores por hora, né? Então a nossa capacidade diária é bem grande. Só que, claro, o pessoal eles acabam se concentrando em um determinado horário, né, com relação à chegada e acaba se formando uma fila pequena, mas nada que assuste, nada que inviabilize o atendimento. Tá bom, então tá assistindo aí da casa, quer fazer o recadastro, alguns documentos precisam ser trazidos. Sim, documento de identidade, de preferência um documento com foto, né? Comprovante de residência atualizado, né? De preferência dos últimos 3 meses aí no nome do eleitor e se tiver também o título eleitoral. Que horário e que dias da semana? Até o final de fevereiro nós temos atendimento da 1 até as 19 horas, de segunda a quinta, e às sextas-feiras das 9 até as 3 da tarde. Em março nós retornamos ao horário normal, que é do meio-dia até as 19 horas. Isso aí a gente está falando de biometria, mas para aqueles eleitores que querem fazer transferência de sessão eleitoral, querem fazer alguma modificação ou mesmo tirar uma segunda via de título, isso deve ser feito até o dia 6 de maio. Isso, assim, o pessoal que precisa regularizar o seu título, fazer o primeiro alistamento eleitoral, o primeiro título, né, fazer a transferência de município, trocar o seu local de votação, o prazo final é 6 de maio, de acordo com o calendário eleitoral. Com relação à segunda via, a gente tem um prazo um pouquinho maior, que se estica aí até agosto, setembro, né, que o TRE possibilita que o eleitor possa tirar a segunda via até um período mais próximo da eleição. Mas 6 de maio é regularização do título, alistamento e transferência eleitoral. Pessoas sempre questionam a gente, tem custo fazer qualquer um desses procedimentos aí com o título de eleitor? Em tese não tem nenhum custo. O eleitor ele vem aqui, ele faz o seu alistamento, faz a transferência e não tem nenhum custo. O que tem que ser analisado é a questão das multas eleitorais por ausência à votação. Se o eleitor ele não comparece a um turno de votação, isso vai para o cadastro dele, né, essa anotação de ausência, e quando ele vem ao cartório, a gente informa dessa ausência e ele tem que recolher uma multa. Né, multa que é 3,51 cada turno de eleição, que ele precisa pagar antes de fazer o atendimento. E caso a pessoa complete aí 18 anos e não faça o título de eleitor, o que acontece? O eleitor, assim, ele a partir dos 18 anos, ele tem a obrigação de fazer o título, né? E, com mais de 70 anos, o voto ele passa a ser facultativo. Então, a gente recomenda que o eleitor que vá completar 18 anos já procure o cartório eleitoral, né, e faça seu alistamento eleitoral. Tá bom, então a gente está dando todo esse serviço falando sobre biometria e também, né, sobre atualização do título, porque em outubro a gente tem eleições, então precisa seguir esses prazos para vocês aqui, inclusive, se organizarem. Exatamente. Primeiro domingo de outubro nós temos o primeiro turno da eleição, né, municipal.
o eleitor ele precisa se organizar com relação à questão eleitoral para que ele possa votar com tranquilidade lá no momento da eleição. Tá bom, então muito obrigada por todas as informações, tá bem, Leandro? A gente que agradece. Tá bom? Lembrando a todos mais uma vez que a biometria ela não é obrigatória para os eleitores aqui de Cachoeira do Sul, mas vale a pena se antecipar, porque a gente viu que agora aí faltando, né, tanto tempo, 2022 é o prazo final para Cachoeira do Sul, já tem fila, imagina quando chegar pertinho, né, Daniel? Volto contigo.